Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar do episódio número 5 do módulo 4, sobre o cristão e a política. E aí eu me lembro de um programa chamado Escolinha do professor Raimundo, do falecido Chico Anísio, e que uma das pessoas sempre respondia um dos personagens lá do programa respondia a uma pergunta do professor Raimundo da seguinte forma: há controvérsia. Bom, não vamos fugir da controvérsia só porque ela existe, vamos tentar discutir isso aí, porque se você perguntar para algumas pessoas vão responder que o cristão nunca deve fazer parte da política. Existem até denominações que proíbem os seus membros a participarem da política. Depois você tem aquela famosa resposta em cima do muro, que é o depende. E, finalmente, você tem as pessoas que respondem que não, o cristão tem que ser político e engajado. Tal. Mas a pergunta está mal colocada dessa forma. Talvez a pergunta correta seja: Deus tem alguma coisa para falar sobre o cristão e a política? A Bíblia fala alguma coisa? E a resposta é que sim, a Bíblia tem muito que falar sobre isso. E podemos nos guiar pela Bíblia até que chegamos às nossas próprias conclusões a respeito da nossa participação na vida política de um país, ou de um estado, ou de um município. Quando Deus libertou seu povo da escravidão no Egito, ele os conduziu durante 40 anos pelo deserto, rumo a uma terra que ele lhes tinha prometido. Estima-se que eram mais ou menos uns 2 milhões no total de pessoas que iniciaram essa caminhada. Aliás, é uma história meio machista, porque a Bíblia fala que eram 600 mil homens, além de mulheres e crianças. Então, eu tomo a liberdade de dizer, como muitos já chegaram a essa conclusão, que talvez um número de 2 milhões seja um número razoável para dizer qual era o tamanho desse povo que estava saindo do Egito. Agora, eles saíam de uma condição de escravidão total, sem a mínima estrutura nem de comunidade, quanto mais de povo, ou ainda menos como nação. E Deus, durante essa caminhada de 40 anos, e nós podemos ler isso na Bíblia, nos livros que começam em Êxodo e até Deuteronômio, Deus entrega a esse conglomerado de pessoas leis que estruturariam o seu convívio diário, enfim, leis que tornasse possível serem uma comunidade, uma sociedade e uma nação. Então, eles não receberiam a terra prometida sem saberem como agirem em comunidade, que é o que as leis de um país propõem. Deus deu essas leis através de Moisés para tornar viável a nação que estava por nascer. Boas partes das leis têm a ver com o culto a Deus, determinando os mínimos gestos litúrgicos sacerdotais, a construção da arca, a forma e ocasiões das ofertas e sacrifícios, comidas puras e impuras, tudo que seu povo precisava para conhecer o caminho do relacionamento Deus-homem. Uma outra parte, igualmente volumosa, trata do relacionamento comunitário, da conveniência entre seres humanos. Muitas dessas leis não se aplicam hoje de uma forma literal, na forma que foram escritas, porque mudou a cultura, mudou a economia, mudou a tecnologia. Então, muita coisa do qual se falava naquele tempo não se aplica mais hoje. Porém, os princípios, esses permanecem. E nós temos que ler essas leis com o olho mais voltado para
o princípio dessa lei do que necessariamente a lei em si, nos detalhes da sua aplicação dentro daquela cultura e dentro daquele momento da história desse povo. Nossa sociedade, por exemplo, não é mais agropastoril. Somos preponderantemente urbanos, industriais e pós-industriais, bem mais complexos do que o povo que entrou na terra de Canaã. Mas podemos confiar nos princípios de Deus, porque estes são imutáveis e eternos, e se aplicam tanto àquele tempo quanto hoje, como se aplicarão daqui a 100 anos, 1000 anos, 3000 anos, até que Jesus volte. Os princípios de Deus não mudam. E aí, voltando à parte societária que eu gostaria de examinar com vocês hoje, Deus fala uma coisa que é meio chocante. Ele diz que entre o seu povo ele não deseja que haja pobres. Agora, querer que não haja pobres é diferente. E, além disso, é muito além de dizer, eu quero que vocês acudam os pobres. É muito mais do que o assistencialismo, é muito mais do que os atos que chamamos muitas vezes de caridade ou misericórdia, de acudir quem está com fome, de acudir quem está com frio, está morando na rua. Veja, isso é muito necessário. Quem está com fome precisa ser alimentado. Quem está na rua precisa ser aquecido e, se possível, tirado da rua. Mas quando Deus diz, entre o meu povo não quero que haja pobres, embora ele diga mais tarde, mas vocês sempre terão pobres entre vocês, e eu já vou explicar isso, ele está dizendo o seguinte, ele requer do seu povo, naquele momento, o seu povo é o povo judeu saindo da escravidão do Egito e rumo à terra de Canaã, que é a terra prometida. Ele diz, eu quero que vocês não criem pobres através de um sistema injusto de vida comunitária. Isso é meio chocante, mas não tem como fugir dessa visão de Deus e nos escondermos. Sim, ele fala isso, mas não, ele falou. Não tem mais, porém, todavia. Nós temos que nos preocupar sempre em não criar pobres por nossas decisões econômicas, financeiras ou de governo, através de leis, de estruturas. E Deus deixa extremamente claro o seguinte, ele é contra o acúmulo constante e eterno, não é o caso, mas, enfim, a longa duração de acúmulo de riquezas. E ele deixa claro que, sim, haverão pessoas que conseguirão fortuna, que conseguirão bens mais do que outros, mas que essas fortunas, esses recursos, são colocados nas mãos das pessoas para, aí, sempre Deus tem um para, eu faço isso para você para que vocês acudam àqueles que precisam. Deus tem nas suas leis, e olha, eu quero muito que vocês leiam essas leis com esse olhar de princípios e não só de aplicação estrita dentro dos limites socioculturais do momento histórico em que foram dadas.
eu quero que vocês leiam essas leis, porque vocês vão ficar chocados. Por exemplo, vou citar uma que se fosse aplicada aqui no Brasil, eu acho que haveria um carnaval de 365 dias, porque a cada 7 anos tinha que perdoar as dívidas. Já imaginou se chegar para o banco e dizer: cara, não pude te pagar até agora, mas agora a minha dívida foi apagada. Veja, isso é uma antivisão de um momento em que as dívidas serão pagas, a nossa dívida com Deus, que é a nossa morte pelo nosso pecado, será pago pelo fato de que Cristo morreu na cruz por nós. Aí é uma dívida paga eternamente. Mas também do ponto de vista societário, ele quer dizer o seguinte: não vamos acumular riqueza através de emprestar, quem tem dinheiro emprestar um ao outro a juros altos, de tal forma que essa pessoa acabe na pobreza, porque antes ele disse: eu não quero que entre o meu povo haja pobres. É chocante isso. Mais chocante, ao final de 50 anos, se eu comprei uma terra de você, no final de 50 anos, essa terra volta para você. Para que eu não acumule terras e terras e terras e terras e bens e fortunas. Não, que eu comprei de você, eu comprei, mas no fim daqueles 50 anos, quer dizer, são 50 anos do calendário. Então, se eu comprei no 35º ano, eu tenho 15 anos de posse, mas depois eu tenho que devolver para você. Tudo bem, como dizem os nossos financistas, isso tudo seria precificado, mas o efeito final é que não haveria acúmulos enormes de riqueza. Então, são leis que acho que hoje, se levadas a cabo e a rabo, nós teríamos uma enorme parte da população dizendo: mas Deus é comunista? Deus não é comunista, Deus é Deus. E nós temos que ter a visão de Deus antes de ter a nossa visão ideológica. Não adianta termos uma ideologia, já falamos de ideologia antes, mas não adianta nós corrermos atrás de uma ideologia sem checar se essa ideologia cabe dentro da visão de Deus. Toda a visão, não parte. Não aquela frase que talvez nos dê suporte para a nossa ideologia. Toda a visão. Isso tudo nós estamos falando é do Antigo Testamento, mas com Jesus nada muda. Ele diz claramente que o nosso coração está onde está o nosso tesouro. Onde está o seu tesouro, lá está o seu coração, diz Jesus. O que nós consideramos tesouro atrai o nosso coração. Se o nosso tesouro é o nosso tesouro material, mesmo que seja criptomoedas, no momento que eu falo hoje, não tão bom, mas forem bens materiais, indústrias, ações, terras, seja lá o que for, se esse é o nosso tesouro, nosso coração estará lá. Se Deus é nosso tesouro, nosso coração estará com Deus. E ele diz também que é muito difícil um rico entrar no reino de Deus. É muito difícil um rico entrar na vida eterna. É muito difícil um rico realmente se converter. Ele não diz que é impossível. Se você é rico que está me ouvindo agora, não estou falando para você que isso seja impossível. Mas tem que haver uma mudança enorme numa pessoa rica para ele considerar desprezível a sua riqueza e considerar Deus a sua riqueza. E aí é uma mudança na maneira que ele olha
o patrimônio que ele tem, porque ele deixa de ser dono desse patrimônio para ser apenas gestor para a obra de Deus, para aquilo que Deus quer que ele faça com o dinheiro. É muito complicado isso. Tiago diz que ele é terrivelmente contundente nos seus ataques àqueles que confiam nas suas fortunas. Nós cristãos somos separados por Deus para sermos luz e sal para o mundo. A pauta de Deus para a nossa vida em sociedade tem que ser a nossa. E a maneira de fazer essa pauta ser conhecida é o que chamamos de política. Seja qual for a sua forma, servir politicamente, trazendo a visão divina para um governo, abre aspas, não é dizer que eu estou propondo essa lei porque eu sou cristão. Não, eu estou propondo essa lei porque é boa. Não estamos aqui para vender o cristianismo na política, como bandeira política. Mas eu estou dizendo que a fé cristã determina o que o político propõe para o povo. O que o político propõe como ou lei, ou como execução da lei, ou como julgamento da lei. Servir politicamente, trazendo a visão divina para um governo, é parte do nosso propósito na vida cristã. Porque implica em mostrar ao mundo descrente qual é o Deus a quem seguimos e servimos. E aí temos que voltar atrás um pouquinho e lembrar o seguinte: a nossa vida dedicada a Deus é uma vida de mostrar a Deus através das nossas palavras e ações, de tal forma que a outra pessoa reconheça não o meu valor, não o seu valor, mas o valor de Deus. Reconheça que esse Deus é grande e misericordioso e bom. Isso tem algumas implicações. A primeira é que não nos damos bem com ideologias, e eu já falei sobre isso antes, por serem pacotes fechados de soluções que não permitem visões contrárias, levando os governos ideológicos a posições intransigentes, persecutórias e cruéis. Isso é a história do ser humano. A segunda é aquele que se dedicar à política tem que ter uma vida rica de oração, tanto para pensar e agir no melhor interesse do povo governado, quanto para manter a humildade e, principalmente, o coração de servo. Eu me lembro de um ou outro, mas acho que o que mais me lembro foi a fala de Barack Obama, quando ele entregou o governo a Donald Trump. O discurso de despedida dele foi em termos da honra que foi servir ao país. Agora, cada um que tenha o seu julgamento sobre essas palavras ditas por um presidente do país, até hoje o país mais poderoso do mundo, mas que, enfim, nós estamos em período de transição também nisso, mas se ele falou isso sinceramente, mas ele não foi o único. Todo presidente americano que eu vi fazer discurso de despedida, quando passava o bastão para o próximo, falou na honra que foi servir. Um cristão que vá para a política tem que ter um coração de servo.
É difícil? É muito difícil. Porque a lógica humana implica que, dentro da corrida política, que é uma corrida violenta, que é uma corrida de competição mesmo, em que vale tudo, ou quase tudo, ou mais do que tudo, manter um coração puro, manter um coração de servo na política é extremamente contraindicado para quem quer fazer carreira política. Agora, se você pensa em termos de política e o que é que você pode fazer, eu gostaria só de lembrar o seguinte: se o seu desejo estiver em harmonia com os planos de Deus, você vai fazer a carreira política que Deus tem, que pode ser começar como vereador e terminar como vereador, que pode ser começar como ativista dentro de uma comunidade e terminar como presidente do país. Se você se colocar nas mãos de Deus diariamente, você pode ter uma carreira política, tanto quanto você pode ter uma carreira comercial, industrial, prestador de serviço, ou full-time pregando para o povo, sendo pastor de uma igreja ou missionário em terras longínquas. O importante é que você esteja onde você estiver a serviço de Deus. E vou terminar dando só um exemplo de um político cristão, que foi o deputado, vamos chamar assim, Wilberforce, na Inglaterra, que passou décadas no parlamento, sempre lutando contra a escravidão. A escravidão deixou de existir na Inglaterra, mas a Inglaterra continuava ganhando rios de dinheiro, não o país, mas alguns dos seus habitantes, com o tráfico de escravos. Os navios eram muito fortes na parte naval, a Inglaterra sempre foi, e o tráfico negreiro era quase que uma exclusividade inglesa. Muitas dessas casas, dessas mansões quase que imperiais, que hoje são objeto de visita de turistas na Inglaterra, muitas delas vieram ou das fortunas feitas nas colônias ou dos tempos em que era legal fazer o transporte e o tráfico de escravos. Imagine a oposição que existiu contra esse senhor Wilberforce durante o século XIX, para que ele não pudesse seguir adiante, mas pela vontade de Deus, ele continuou sendo reeleito e reeleito e reeleito e batalhando e conseguiu. E conseguiu. E até interessante, para quem se lembra da história do Brasil, lembrar que a lei do ventre livre e também a partir de um certo momento não podia mais comprar escravos novos. Isso veio por quê? Porque não tinha mais como repor, não tinha mais a entrada de novos escravos no Brasil, mercê de um homem movido por Deus na Inglaterra do século XIX. Então, o poder político não é um pingo tão importante quanto é o poder de Deus agindo através de servos que estão na política. E se assim agirem, Deus será glorificado. Eu gostaria de propor como leitura dessa sessão Romanos capítulo 13, versículos 1 a 7,
Deuteronômio 15, versículo 4 e Atos 4, 19. E quando estivermos juntos para a discussão, vou lançar assim uma pergunta bem polêmica. Em Romanos vocês vão ler que devemos obedecer e honrar os nossos governantes. A pergunta que eu vou fazer é o seguinte: é possível que ocorram situações em que não devemos obedecer às autoridades? É possível isso? Eu deixo vocês com essa pergunta. Eu deixo vocês com um abraço e as minhas saudades até que nos encontremos da próxima vez.